eu acho que eu tenho, mas aí agora vai ter que ser via computador. É isso que eu tenho. Olha, são 10:06. Eu vou deixar vocês darem uma olhada no artigo até 10:16. Eu vou dar uma pesquisada no artigo para a gente poder conversar sobre, tá? Porque assim, a conclusão, Paulo, foi ter parte uma percepção. A sua percepção foi qual? Não, depois que a gente vai conversar. Se vocês quiserem, podem até debater. Mas vamos voltar ao artigo, até para vocês que estão, vocês acabaram de falar que estão com ideias diferentes, né? Para a gente ter alguns pontos cruciais aí, para a gente poder debater. Não sei se eu vou ligar. Seria muito legal que ela baixou, né? Se for o caso. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Valemos. Então, até 10:16, todo mundo dá uma nova olhada no artigo. Aí, depois de 10:16, a gente tenta arrumar um pouco a sala, pelo menos para a gente, mesmo tendo carteira no meio, que a gente possa fazer tipo mais um círculo, sabe? Um muro, sei lá. Alguma coisa assim para a gente poder falar melhor, porque nessa posição que vocês estão já fica complicado, né? Eu tenho que entrar no computador para algum técnico de TI, porque eu nunca consegui acessar o Gabriel do TI. Gabriel do TI. Gabriel é. Professora da Tecnologia da Informação. É sim. É sim. Deixa de fazer modéstia à parte. Modéstia à parte. Mas você já Olha, figura. E semana que vem a gente não encontra, né? Não. Recesso escolar. Que é da higienizar 8 horas, né? Você deixar que vocês coletavam a amostra 8 horas, primeiro. Aí depois, antes da amostra, aí depois 11 horas, subir de novo, depois da a sala. Tipo assim, antes da aluno da sala, deixa 8 horas, que é até 8h30. É um dia anterior, né?
hora da manhã, momento em que a última higienização da sala de limpeza e as pessoas funcionar no dia civilizado na noite do dia anterior. É porque, tipo assim, é isso que eu falo. É isso mesmo. Tipo, então, eu fiz a higienização a noite anterior, a última higienização. Aí no outro dia de manhã, tipo assim, eles já foram lá, deixaram as amostras pra ver. Tipo assim, antes dos alunos entrar na sala de aula pra fazer os procedimentos. Aí depois que os alunos fez o procedimento, eles pegou outra amostra dessa parte. Tipo assim, deixou lá. Tipo assim, a primeira que eles fez assim, foi como é quando a gente tava, tipo assim, desde a última vez que foi no dia anterior, na noite anterior. Entendi isso, né? É como os cursos, tipo assim, nós limpamos essa sala aqui 9 horas da noite. Aí amanhã vai vir a turma que vai, tipo assim, deixar as placas aqui, tipo assim, cedo, 8 horas, tipo assim, até 8h30. Aí nisso, tipo assim, contando desde a última limpeza de hoje até amanhã. Aí tá, aí depois vai pegar essas amostras, aí depois vai vir os alunos pra fazer, tipo assim, pra limpar os procedimentos tudo que eles já usou. Tipo assim, outra sala. Então, assim, no momento em que a última É porque higienização da sala de limpeza dos seus funcionários. é tipo assim, que você tá contando desde o tempo, tipo assim, que foi feita a última limpeza até de manhã. Tipo assim, até as 8h30 mais ou menos. Aí, só que eles deixou a placa, foi tipo assim, acho que de 8 às 8h30 mais ou menos. Não, é isso mesmo. Tipo assim, eles deixavam 5 placas, 8 horas e até 8h30. Isso, pega. Aí depois os alunos usavam, tipo assim. Aí eles deixavam lá, depois que os alunos usou, por mais, tipo assim, mais de 30 minutos. Pegava e pronto. Então quer dizer, aqui 8 horas era antes de ter realizado a higienização. E 11h30 já tinha feito a higienização. Então quer dizer que no momento que eles foram fazer a higienização, era o momento que tinha maior atividade de fluxo. Né? Isso, antes deles ir pra fazer. No momento que eles estavam fazendo a higienização. Antes, não? Tipo assim. Tipo, durante a higienização, ainda tinha mais fluxo no ar, porque após a higienização, foi constatada uma menor quantidade de fluxo. Então, durante, porque eles provavelmente realizaram a higienização, se aqui 11h30 já tinha feito a higienização, então fizeram uns 11 horas, 10, não é? Porque 11h30 já tinha feito a higienização. Então, só que é após eles terem usado. Tipo assim, você fala que após. Não tinha maior atividade de fuso antes da limpeza. Isso, antes, não, é antes da. Tipo assim, antes deles mexer. Antes deles mexer. Não, antes da limpeza, não? Não, antes deles utilizar, tipo assim, que é utilizado. Antes da utilização. Então, mas depois da utilização, é depois que já foi limpo, não? Não, acho que é depois que tipo assim, eles usam essa sala para limpar os equipamentos. Sim. Tipo assim, essa sala ela foi limpa, higienizada um dia, a noite antes. Aí Então, tipo assim, antes, por exemplo, depois aqui foi depois que já foi feita a depois que não utilizou, aí teve menos. Beleza, aí teve menos. Teve menos. Então, durante o tempo que estava higienizando, tinha mais. Por quê? Porque, por exemplo, depois que já saiu da sala de higienizar.
Não é isso? Porque, por exemplo, depois da santa higienizada, já foi feito o procedimento de higienização. Ela já foi deixada fechada. Acho que você fala tipo assim, no momento que você está usando. No momento que está higienizando, normalmente tem mais atividade nisso. O que te faria levar a concluir que a chance de infecção seria maior durante uma infecção, porque depois que ele higienizou não vai ter ninguém, então tem risco. Ah, tá. Aí se tivesse atividade maior, conforme a literatura fala que tem, não teria tanto risco de contaminação no momento que ele estava. Tá vendo? É. Tipo assim, eu pensei mais. Faz sentido. Antes e depois do uso. Não, faz sentido. Antes da limpeza, Que mais? E depois da limpeza, ou seja, depois do ambiente já limpo, tinha 25,9%. No momento que o ambiente está fechado, tipo, já está limpo, esterilizado. Isso. Aí não faz sentido. Entendi o que você diz aqui, na verdade, mas aí que entra. Será que não tem uma forma de fazer essa higienização estava sendo correta? Então, porque a literatura fala, mas experimenta pelo mas ele fala também. Fala da desviação química do celular. Sim, é isso que você está falando. Existe essa higienização. sim, mas A desviação pelo ar. o que estava acontecendo tinha fluxo patogênico, ou seja, não poderia. Ah lá, mas esse também. Então, você não considera que durante o período que estava higienizando a sala, não era o período que tinha maior número de fluxos? Aí depois de já higienizar, caiu o número. Mas aí já não tinha mais ninguém na sala. Continua. Então, mas se não. Então, o que eu quero dizer, no momento que eu estava usando a sala, era um momento que tinha mais fluxo. E aí o problema está aí. Porque depois que já higienizou a sala, tinha menos atividade, só que aí não tinha ninguém para fazer. Mas mesmo com a higienização, não foi 100%. Continuou 100%. Só que continua tendo fluxo patogênico. Será que pode ter fluxo patogênico no ambiente? Pode. De acordo com a higienização. Não, mas o ambiente isolado foi duas químicas odontológicas. Duas salas de lavagem. E será que esses fluxos durante o período não poderiam infectar alguém que estava ali dentro, não? Gente, isso daí é o seguinte, aí vamos já. Eu estou pensando que a gente vai passar tanto a sala. Eu acho que para cá, né? Aí a gente não faz tanta bagunça na sala. O que vocês acham? Dá, né? E desse lado de cá, aí dá para um ou dois ficarem ali onde estão mesmo, né? E aí acho que de repente vocês dá para virar para cá, não dá? Aí na verdade eu não vou expor nada, não dá para show não. Acho que depois pode ficar onde ele está.
Gente, isso aqui é de quem? Ué, gente, mas eu deixo esse negócio. Pode fazer isso aqui pra ele. Pode? Quem deixou um aparelho à mostra? Provavelmente foi a. Você tá Foi a Dayana, que estava dando aula com ela. Sala 03. Eu não sei nem onde está minha chave, eu vou botar isso aqui. Mas é porque isso foi o depois da atividade dos alunos. Acho que não tem Ele cita também, tipo assim, que Tipo assim, eu voltei muito essa questão da segurança dos caras. Sim, Mas inconsciente, sim. não foi. não, Não sei mais. mas isso aí eu vou ter pensado. Vamos, de certa forma, começar por etapas, porque o quente aqui é uma questão que eu já vi vocês conversando, né? A questão da limpeza, do resultado esperado, do que aconteceu, não é isso? Então, a gente. São várias etapas, né? São várias etapas aqui da discussão. Então, eu vou deixar vocês meio livres um pouco, e de vez em quando eu faço intervenção. Mas, como todo o trabalho é com um resumo, e depois também a gente começa com uma introdução pode ir sozinho, com então eles vão falar um pouquinho sobre a aeromicrobiologia também, né? Vamos começar a falar então da parte de higienização. Então eles primeiro vão fazer toda essa abordagem, até porque é nesse momento de um artigo que a gente no fundo tem a justificativa do trabalho, não é isso? Então, eu gostaria, antes de repente apontar alguém, eu perguntar para vocês quem poderia já iniciar esse assunto. E vocês vão fazer estilo debate mesmo. Eu vou pedir para uma pessoa começar e os demais podem entrar no meio do debate para vocês trocarem ideias já nesse início. E depois eu creio que vai ser assim, até porque eu estava vendo vocês conversando ali no cantinho, vocês conversando, né? Nesse ponto aqui. Depois o Lucas aproximou, né, Lucas? Então vamos lá. Quem pode falar um pouquinho sobre esse início do artigo? Que no fundo tem relação com o que a gente viu antes, né? Falei também que se vocês quisessem, vocês poderiam acessar aquela tese que eu coloquei lá, só que é um texto muito maior, que cobre muito mais coisa, mas vocês podiam dar uma olhadinha lá. Alguém conseguiu olhar? Chegou a dar uma passada de olho, alguma coisa assim ou não? Então vamos por essa introdução mesmo aqui, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Quem pode começar? Aqui eu lembro de você, claro, mas seu nome é Ana. Ana? Ana Alice. Com certeza. Eu lembro pelo menos o nome agora, né? Ana Alice, acho que é a única que está com papel físico, né? Ah, eu gosto também, viu? Eu gosto também. Mas eu não sei se eu tinha impresso, achei, não achei. Então vamos lá, quem pode começar? O dominante. É para começar falando Dessa introdução, da gente falar dessa aerobiologia, da gente falar dessa contaminação, né? Falar dessa higiene, isso que está aqui mesmo, a gente falar um pouquinho disso antes de entrar na outra parte. Quem pode falar um pouquinho? Posso começar? Pode. Então, o título do artigo é Aeromicrobiologia Fúngica da Sala de Limpeza, Desinfecção de um Centro Universitário.
Então, o objetivo do artigo foi estudar a presença de fungos no ar de 2 salas de limpeza de material odontológico. Aí, como métodos, eles utilizaram a técnica de sedimentação passiva nessas salas, antes da limpeza e após a limpeza, no período de fevereiro a maio de 2019, e após o período de amostragem, eles incubaram numa temperatura de 25 graus por 7 dias. Ok. Mas vamos um pouquinho antes disso. Ele já deu uma prévia do objetivo do trabalho, né? A gente viu. Eu acho que vocês já ficaram assim, né? Primeiro que esse trabalho só está falando de fungos, né? E no ar a gente tem outros micro-organismos, né? Então, a partir do que a gente encontra aqui, a gente já fica pensando, nossa, e se fosse um trabalho que cercasse também as bactérias, né? Mas ele é bem desenhado para fungos, né? E eles usaram um meio de cultura que é específico para fungos, e ainda adicionaram o cloranfenicol, que é um antibiótico que vai matar praticamente todas as bactérias suscetíveis, certo? Então, era para evitar a colonização bacteriana na placa exposta, né? Mas lá ali no ar tem as bactérias também. Então, imagine, né, a exposição total, se a gente for pensar. Mas aí, eu queria que alguém pudesse falar desse início aí, ó. Do início aí, da aeromicrobiologia, dessa questão, né, que puxa com as 2 aulas anteriores, que eu lhe dei um susto agora para falar dessas 2 aulas, né, cada semana vai passando, tem outras aulas que eu disciplina, quando isso tiver muitas aulas, mas é isso aí. Já teve feriado, vai ter outro feriado, só vou ver vocês depois do outro feriado. Então, vamos lá. Quem pode falar um pouquinho? Toda forma de microbioma presente no ar. Então, essa metodologia traz uma análise de vários aspectos referentes à transmissão por via aérea desses micro-organismos. Muito bem, vocês já começaram muito bem. E aí, vamos ver uma relação com as aulas, né? A gente está vendo um trabalho de intramuros, né? E chama a atenção, né, essa quantidade que foi vista aqui. E eu me lembro, né, eu falei de espaços de sala de aula, eu falei de espaços em que a gente tem aquele ar-condicionado central, que é o espaço de shoppings, entre outros, né, e a gente também mais, né, e não sei se foi nessa turma que eu coloquei no escapamento de varíola, que foi aqui que eu contei? Hein? Dentro do laboratório? Então, né, a gente tem essa questão séria dos ambientes intramuros, né? E a circulação deles nesse ar interno ou nesses dutos de ventilação, né? Que podem propagar esses micro-organismos pelo ar. E aí, quando foi a última aula passada, a gente falou brevemente de alguns tipos de métodos que podem ser usados, especialmente em intramuros, para mitigar, para minimizar essa situação, né? Então, foi falado ali da ventilação, aí eu falei dessa questão de ventilação que seria muito... Não teria tecnologia envolvida aí exatamente de aparelhos nem nada. Seria a questão do ar, da presença do ar, da entrada e saída do ar. A gente viu filtração, a gente viu uma série ultravioleta, uma série de questões aí. Então, quer dizer, aqui ele já coloca de cara que se a gente não tem uma correta higienização do material, principalmente desses ar-condicionados, daquele filtro, né, que vai fazer uma filtração, vai segurar, de qualquer maneira a gente está, então, possibilitando que os micro-organismos se alastrem, não é isso? Quem mais pode complementar aquilo que você é, né? A Andriele começou a falar e que eu também falei. Quem pode dar a voz, continuar a voz complementando a Andriele fala? É igual você falou, você acabou de falar disso aí que
de ambiente fechado assim com ar-condicionado, que esses são mais propensos à disseminação dos micro-organismos por conta do ar não circular livremente, se não ter isso. Aí com isso eles ficam esse risco de, mesmo tendo um ambiente com ar que é condicionado, você não ter essa garantia de saber que o ar está sendo livremente renovado, pode dizer assim. Isso pode até acarretar na maior disseminação dos micro-organismos. E igual da aerometodologia, como os micro-organismos eles ficam no ar, mas não eles usam mais como meio de transporte, igual você já falou na primeira aula. Então aí tem muito esse risco de eles podem ficar um certo tempo assim no ar, mas com as correntes de ar assim, eles se alojarem nos cantos assim. Sim, né? Porque é aquela questão, né? Há de certa forma um início disso que é depois chamado de lançamento. Então tem a questão de eles estarem no ambiente sendo transportados, porque na verdade a gente já viu que não é propriamente massas, né? Porque as condições para eles são inóspitas e que dê fonte de alimento ali propriamente dita, né? Está bem limitado. Mas em algum momento eles vão sedimentar, né? Então, vocês lembram de uma aula lá da outra disciplina, que uma possibilidade era a gente deixar a placa aberta para exposição ao ar? Só que na aula botava 15 minutos. Aqui foi algo parecido, mas o que teve aqui? Aqui teve um meio específico, teve um antibiótico para inibir o crescimento das bactérias que não têm resistência a esse antibiótico, né? E depois, algo que a gente não tem aqui, porque eles tinham algum método-chave para eles fazerem a identificação desses fungos que cresceram nas placas, correto? Então, por isso que num outro momento, que a gente vai falar depois, eles tinham ali uma descrição das espécies ali que foram encontradas, não é isso? Né? Então, o que acontece? Aí, que no momento eles falam? Esse método, eles mostram ali que ele está sendo realmente usado para esse tipo de análise, esse caráter aqui do artigo, e ele fala no fundo que essa questão da gente ter uma placa exposta, que é a sedimentação passiva, isso estaria mais ou menos pensando não mais na placa, na coleta, pensando nas pessoas, isso seria comparado ao quê? Alguém lembra desse pedacinho no artigo? E quando você abre uma placa e deixa ela à exposição por 20 minutos, não foi isso? 20 minutos. Certo? O meio está carregando, o ar está carregando, mas em algum momento esses micro-organismos, como vocês falaram, vai se alojar, sedimentar, e como está no meio de cultura, ou eles se deram bem, e vão crescer. Mas essa situação, no fundo, está fazendo referência a que situação que pode acontecer com o público dali que não é essa mostragem. Se não me engano, uma coisa no tecido, Ferimento, né? ferimento no tecido. Isso. Então, se a gente pensar que tem pessoas lá que estarão com a própria boca aberta, então a boca aberta, e algumas lesões, a gente sabe que as pessoas que estão para lá para serem auxiliadas por esses estudantes, estagiários e professores. Tem procedimentos rápidos e procedimentos demorados. Outro dia, algum problema no de cabeça, aí até a pessoa chegou com uma coisa que não foi descoberta antes, eu fui em outro profissional e falou assim, olha, a gente pode demorar pouco, mas o procedimento pode até 2 horas. E de fato foi 2 horas ali. Aí fora o momento que eu cheguei, pode ter intercorrência do outro paciente, eu fui atendido 1 hora depois, tem mais 2 horas lá, a gente sai um pouco depois, pensa só. Então, no fundo, quando a gente abre essa placa e deixa ela por sedimentação passiva, não é o aparelho que vai filtrar o ar, que existe também, né? Não sei se alguém na ambiental já usou com vocês,
na qualidade do ar. Que dados seriam nas qualidades do ar? Qual? A Tamires? Eu não sei se vocês, se o grupo de vermelhos teria algum equipamento, alguma coisinha para fazer aquela filtragem do ar e ter uma resposta de alguma coisa. Eu não sei, realmente não sei, né? Aí o que acontece? Não, então foi passivo. Então, ela está mostrando também essa técnica que quando a gente está com alguma lesão e ela está exposta, no caso, seria a cavidade oral dessa pessoa. Isso também vão pegar de alguma forma, concordam? Né? Então, isso é que está fazendo uma relação ao método de amostragem e algo que, se a pessoa tem alguma lesão, foi o que o Israel falou para você, aí aquele microorganismo está chegando ali. Só que quando a gente, aí não tem lesão, vamos dizer, a gente já está numa mucosa, então já está indo para o interior do corpo, mas a gente está com o sistema imunológico ok e não tem lesão. O nosso sistema imunológico vai dar conta daquilo que está entrando, correto? Agora, se tem uma lesão ali, ou até parte sanguínea exposta ali, aquela situação, aí sim, o microorganismo possivelmente vai ter entrada e é uma porta de entrada realmente para processos de infecção até desenvolvimento de doenças fúngicas nesse caso, concorda? Né? E aí, depois tem um gancho que vocês podem falar, porque eles fazem um alerta para as pessoas que tenham, com causas diferentes, um problema ali no sistema imunológico também, não é isso? Aí a gente pode falar isso depois. Mas é isso. Então, gente, a gente tem que ter cuidado quando a gente está com lesões e que a gente vai fazer algum tipo de procedimento. E isso não é só na microbiologia, não, isso é para a vida. A gente tem que ter cuidado se de repente a gente lesionou, mas cortou mesmo, né? Lesionou de alguma forma, e a gente de repente está se sentindo melhor e a Nini vai tomar um banho de cachoeira. Entendeu? A gente tem que ter, porque pode não acontecer nada, como de repente pode acontecer. Por quê? Porque a gente está com uma porta aberta, entendem isso? Ok? Então tá. Então essa amostragem fez referência a uma situação de exposição de mucosa e possibilidade de tecido com lesão aberta. Ok? Então vocês viram aí que é complicadinho, né? Então agora que a gente passou um pouquinho por essa parte, então a gente pode entrar aí no material e métodos para falar um pouquinho, para depois a gente entrar realmente nos resultados que eles obtiveram, como é que eles decidiram que eles iam fazer. Havia, de certa forma, um resultado esperado, aí eles tiveram os resultados deles, aí eles viram que foi diferente do resultado esperado, aí quando chegou no resultado de discussão, eles acabaram também pegando autores que tiveram resultado também daquele jeito, e aí eles tecem as reflexões deles a partir desses resultados que eles tiveram nesse trabalho aqui, que é o que eu acho que está dando muito pano para manga, não é isso? Então, eu quero essa troca de ideia entre vocês, tá? Então, nesse momento agora, vamos tentar pelo menos botar, e aí eu vou falar de menos, quem poderia, ou quais de vocês poderiam explicar um pouquinho do material e métodos. Então, a gente já falou do meio de cultura, né? Foi o Água que falou, não foi? Né? Então, tem o cloranfenicol também, porque a ideia é fungo, se o trabalho está direcionado para isso. Eu já falei de uma das fórmulas de amostragem passiva e vamos falar como é que eles desenharam isso em relação aos ambientes, o que são esses ambientes, como é que eles desenharam, entre aspas, desenharam a maneira de falar, como eles pensaram, como eles fizeram esse layout aí. Então vamos lá, quem pode falar sobre isso? E aí não tem que discutir nada por enquanto, na verdade como é que eles desenharam para fazer a amostragem nessas salas.
Que salas foram essas? É a sala onde a gente está sentado, está deitado e está sendo mexido? É uma sala anexa? São salas anexas? O que é? E como é que foi decidido como ia ser feita essa amostragem? Eu ouvi vocês falando sobre isso, então quem pode começar? Vamos lá. Aí agora eu tenho que falar de menos. Foi longo. Não pode ir. Vontade. Vamos lá. Não pode ir. Eles utilizaram um experimento in vitro, que foi feito em 2 salas, onde eles realizavam a esterilização de materiais tecnológicos. Nas 2 tinha o ar-condicionado. Aí, eles falam que utilizavam em média 80 alunos nessa sala por dia e assim. Aí eles utilizaram o objetivo desse igual eu tinha falado. Eles deixaram as placas abertas antes de fazer a esterilização, então o pessoal da empresa só limpou e eles chegaram e fizeram o teste. Acho que isso foi 8 horas da manhã. E depois eles fizeram novamente o experimento de deixar as placas abertas, acho que 11h30. Depois os alunos já tinham utilizado a sala e feito a esterilização dos materiais. Ok. Alguém mais quer complementar? De qualquer maneira, gente, eu quero, de certa forma, né, até fechar a nossa aula, eu quero todo mundo realmente falando, tá? Todo mundo se pronunciando em algum momento, porque, na verdade, essa não deixa de ser uma atividade avaliativa, tá certo? Que é uma mesa de debate. Então, vamos lá, estou gostando de ver. Então, pode continuar. Quem é que vai pegar o gancho do Matheus para poder falar agora? Continuar falando, vamos embora. Enquanto isso, gente, meu computador não acessa o cigarro, você sai por aqui no celular, tá? Estou tendo problema aqui com ele. Foram realizadas 2 análises, uma análise quantitativa, que foi a analisação da colônia, e uma análise qualitativa, que foi a identificação morfológica dos fungos. Ok, vamos lá. Então, né, eles fizeram essa. Aí eu me interesso, não consigo continuar aqui. Mas vamos lá. Aí eles fizeram esse período de tempo que você que tinha falado, não foi quem que tinha falado? Deu uma breve história aí. Você tinha falado do período de tempo, se não me engano foi de fevereiro a maio, né? Aí o que acontece? Nesse desenho, nesse layout do experimento, eles vão deixar a placa aberta, X tempo, X número de placas, né? Que são as repetições, né? Então, vamos continuar falando sobre isso aí. Vamos lá. Foram 16 coletas, no total eram 80 placas, e elas ficaram expostas por 20 minutos, antes e depois da esterilização dos materiais. Essas coletas foram realizadas 4 vezes por mês. 4 vezes por mês, né? Então, mais ou menos a cada semana, né? Nesse total de meses que cobriu o experimento, não é isso? Para ter uma ideia do que acontecia por ali nesse espaço de tempo ali. Então, vamos lá. Agora a gente tem uma ideia do como eles idealizaram esse experimento. E então, vamos pensar agora que esse tempo transcorreu, né? E claro, gente, alguém falou alguma coisa assim, né? Você coloca, o experimento vai demorar esse tempo, mas quando você deixa a placa exposta, ela vai passar lá pelo período que ela tem para a gente poder fazer a avaliação. Então, concomitantemente o andamento do experimento, toda a placa obtida, ela já é levada para a continuação das análises, concorda? Depois é que eles vão anotando tudo, claro, é assim no experimento, né? Acho que tem alguns de vocês envolvidos aí, ou já estiveram com iniciações científicas. Foi pesquisa, Léo, não foi? Quem mais? Lucas? Quem mais? Aqui. Então o que acontece? A gente vai fazendo as anotações e claro que depois terá a tabulação dos dados, né? Depois você vai pegando todos aqueles resultados daquele período de tempo para você começar realmente a verificar os resultados gerais, totais e para a estatística.
assunto que o Léo trouxe é interessante. Em algum momento vamos falar da análise qualitativa e quantitativa, né? Não sei se vocês querem falar disso agora, antes da gente ir para o resultado que era esperado, o resultado que apareceu e ter essa troca de ideias, já que vocês já me falaram antes, assim que eu cheguei, e já houve pensamentos aí diferentes, né, da compreensão de vocês. Ou a gente já vai direto para esse ponto? Acho que esse ponto seria interessante começar por ele, né? Então, vamos lá. Eu agora, por enquanto, não estou intervindo, não estou pedindo para ninguém falar. E o Lucas, que está como ouvinte, na verdade, ele pode se pronunciar toda hora também, porque o que ele fala pode ser um gancho para um de vocês complementarem ou continuarem a dar em sequência, certo? Então, vamos lá. Agora começou o resultado? Vamos falar, eles já fizeram o experimento, tinha um resultado esperado, não tinha? Então, vamos lá, né? O que era esse resultado esperado? Porque quando vocês vão fazer uma iniciação científica, vocês vão trabalhar com uma determinada hipótese, um determinado problema, e existe ali uma expectativa de vocês, junto com o orientador, de que aquilo siga um determinado caminho ali. Mas a gente sabe muito bem na pesquisa que pode dar um resultado negativo. Aqui nesse artigo não é resultado negativo, mas a gente pode ter um resultado que vá de encontro, quando eu falo de encontro à oposição, àquela hipótese que a gente tinha colocado, correto? Mas isso é válido na ciência, né? Então, o pessoal de uma turma minha, era turma de aula, eles quiseram fazer um trabalhinho que pudessem publicar. Eu deixei, eu falei, eles toparam a ideia. E aí, eles fizeram um trabalho com um certo rigor, as outras equipes não fizeram. Eles tiveram um resultado e apresentaram no CINEP. E aí, foi trabalho de disciplina. O que aconteceu? Não teve um resultado positivo. Foi um resultado negativo, diferente do resultado esperado. Mas aceito na ciência, tanto é que o trabalho foi selecionado e foi apresentado aqui no CINEP na forma do resumo, certo? Então, vamos lá. Qual era o resultado esperado por eles, já que todos vocês leram o artigo? Qual seria o resultado esperado? A linha de raciocínio aí. Se tivesse menos colunas após a limpeza da sala. Só que o que ocorreu foi ao contrário. E uma hipótese que pode ser levantada é que foram polos liderados pelo ar-condicionado. Sim. Todo mundo concordando com a Letícia, gente? Foi mais ou menos isso aí? Ok? E aí, vamos só relembrar. Tinha um produtos que eles usavam. Vamos só relembrar. O que era usado na limpeza, né? Porque tem bancada, tem chão, e o que era usado depois para a esterilização, que era usado ali, na verdade, com todos aqueles utensílios que foram usados no locais de atendimento, na sala realmente de atendimento. Para mim, é utilizado a necessidade. Oi? Para mim, está trocado no chão. Tem que fazer a pausa. Alguém está a tela? Então, ela tinha essa limpeza no chão, vocês falaram da chão na bancada? Nos dois. Tem um composto aí que ele tem eu mesmo não estou conseguindo falar o nome, mas ele é NaClO. 2%. 2,5%. Eu perdi, eu não estou conseguindo falar, eu não consigo falar o nome dessa substância, mas ele com esse óleo, um óxido qualquer, né? Ele não é NaCl, ele não é sal de cozinha. Não, aqui é hipoclorito de soda. Tá aparecendo aí, tá a soda. Beleza, hipoclorito de soda. Então, gente, olha só. O hipoclorito de soda usado em local de saúde, ele muitas vezes
sanitário, tá? Ele não é. E ele pode ter um grau de pureza melhor, justamente para ter esse uso. Sendo diferente, por exemplo, da água sanitária que a gente compra, sempre tem que ler no rótulo se ela pode ser usada nos alimentos, que é o que a gente deve usar depois que a gente lava hortaliças, frutas e deixar de molho lá. Se alguém quiser perguntar, a gente vê isso depois. Então, geralmente em laboratório, para essa questão de bancada de tudo, no fundo deveria ser o hipoclorito mesmo, que tivesse uma classificação melhor. Ok? Então vamos lá. Tudo certo até aí? Então tá. Aí o experimento aconteceu, Letícia já falou qual era o resultado esperado, e parece que não houve esse resultado esperado, aconteceu uma coisa diferente, né? E que aí eles ficaram atentos a esse resultado, que é justamente o resultado da discussão. Agora eu quero um debate de vocês. Eu vou entrar de menos e alguém vai colocar esse pensamento aí, vai começar a falar e vocês todos vão conversar nesse. Então, olha, deixa eu ver. Até esse momento aqui, eu vi os rapazes aqui falando um pouco mais, né? Vocês dois bem ativos, né? Letícia agora falou dessa parte, né? De qual era o resultado esperado. Então, vocês vão continuar falando, claro, né? Aí, eu vou fazer análise qualitativa e quantitativa, depois a gente pode pegar esse gancho, tá? Porque aí vai ter questão de doença, vai ter questão de um monte de coisa, mas aí agora eu preciso ouvir mais de vocês, então ouvir a Analise, ouvir você, Lucas, quero ouvir também, né? Ouvir o Léo agora nessa parte também, e claro, vocês. Só que eu não vou ficar apontando, então vamos embora, gente, eu quero debate, porque no fundo, o que vocês estavam fazendo antes de eu chegar era exatamente debate. Isso mostra uma turma comprometida, que leu o artigo, que está levantando algumas dúvidas e que vocês estão conversando entre mais vocês fundo para depois ver que o o que depois eu faz. Após a limpeza. Então, vamos embora? Após a limpeza. Aberto aí, agora começa o debate, vamos embora. Mesmo tendo a limitação da sala, ele presente um papel de pós-legislação, ou seja, a legislação ela pode incluir, ela não tem limite. Eu acho que tem um pouco diferente. Sim, a minha concepção talvez seja até um pouco do proposto do artigo, mas eu pensei mais na segurança das próprias pessoas que estavam realizando a desinfecção dos aparelhos ali. Porque fala que a literatura diz que após a desinfecção dos aparelhos tenderia a ter mais atividade fúngica no ar. Mas ocorreu o inverso disso. Ocorreu que antes da desinfecção dos aparelhos teve mais atividade fúngica no ar. E aí eu imagino na hora que eles estiverem desinfetando os aparelhos, eles teriam mais riscos de pegar um patógeno. Eu pensei mais nessa questão de segurança dele. Porque era após a limpeza, depois da sala estar limpa, aí teve Aquele menor momento atividade. que eles falaram ali, tinha um momento que já tinha feito uma limpeza, não é isso? Sim. E o outro momento era após esse trabalho dos alunos com a desinfecção. Sim. Né? Aí é após esse momento que dá mais. Então durante o momento que eles estiverem esterilizando, teria maior atividade fúngica no ar. Agora, aí tem uma explicação ali, não diz que é o debate em si, não é? Mas o que justifica aqui no momento que fala, né? É a posição que tem a ver com o nosso tema de aula. Bioaerosóis, né? Então, o que está acontecendo ali é que nesse momento que você acabou de falar, estaria o quê? Tendo uma maior produção de bioaerosóis. E com isso, esse resultado é diferente do que eles tinham visto na literatura antes, não é isso? Então, vamos lá. O que ele fala é que a gente tem pessoas ali que estão só lembrando, que podem falar aqui,
Mas esse material, depois de passar por um monte de coisas, ele vai ser esterilizado mesmo em autoclave também para poder voltar para ser usado na boca das pessoas, tá certo? Então, realmente, para algumas pessoas que estão fazendo essa manipulação, esse risco é real. Né? Esse risco é real. Tanto é que eu não sei se vocês já sabem, inclusive já teve aluno que mostrou para mim. Volta e meia tem um aluno meu que tem trabalhado no hospital. Então, trabalha mesmo, está fazendo estágio, principalmente os da noite. E aí, acho que umas 2 pessoas, uma era na lavanderia do hospital, o outro no hospital. Então, eu já tive em mãos um papel, que eu acho que eu pedi para ver, ou se eu não pedi, ele trouxe, minha curiosidade, né? E é o seguinte, tanto em tanto tempo eles têm que fazer exames, né? E eles de fato estão expostos. E aí, eu li um documento mostrando riscos biológicos e mostrando quais micro-organismos eles estariam expostos nas funções que eles estão cumprindo. E aí tem a assinatura desse documento, carinho. Então, isso que você falou procede, porque essas pessoas que estão fazendo aquele trabalho lá, elas estão expostas, sim, a esses micro-organismos. Tá? Então, se elas tiverem um sistema imunológico funcionando adequadamente, pode até não ser um perigo muito sério para elas, mas qualquer pessoa, nem digo, né, a pessoa com sistema imunodeprimido trabalhando ali já seria um pouco complicado, não seria o aceitável. Por isso que as pessoas têm que fazer exames, né? Mas o que acontece? Alguém, por um estresse, um fator, deu uma queda do sistema imunológico e a situação fica um pouco mais complexa. Então, isso de fato é um perigo real que você está colocando, né? E que a pessoa passa a estar exposta. Então, vamos lá, vamos continuar esse debate. Vamos embora. Um ponto que o artigo não abordou foi o ar-condicionado. Ele cita que no período de antes da utilização, era sempre um dia depois do ar-condicionado e a sala era higienizada na noite anterior, os filtros do ar-condicionado. Mas ele não fala se o ar-condicionado se manteve em funcionamento durante a noite ou se ele só se manteve durante o dia. O que eu imaginei foi que, após a limpeza, eu acho que não iriam deixar o ar-condicionado ligado, eles fizeram mais por achismo meu. Aí eu já não acho que eles deixariam o ar-condicionado ligado, e sim, um ponto que eles colocam é a ineficiência da limpeza, que às vezes você pode achar que está limpando, mas está só removendo a sujeira dali, por exemplo, tirando a sujeira do filtro e colocando ela no ar. Aí para mim, é o que explicaria o resultado que eles acharam, porque aí, antes mesmo da utilização, toda a sujeira que antes na noite anterior estava nos filtros, ia estar no ar, ia cair. Aí já é mais outro achismo meu, que aí com a utilização eu acho que ele ia tirar o ar condicionado, o ar ia ficar filtrando teoricamente, e isso ia causar uma redução da quantidade presente no ar. Isso já é mais achismo meu, mas é uma coisa que eu pensei, porque ele não, o ar-condicionado acaba que influencia também, porque ele vai estar circulando no ar ali, ele pode agir como uma filtrante. Então, concordo com ele nessa ineficiência da limpeza, mas acho que ele podia ter abordado um pouco do ar-condicionado. O ar-condicionado está abordado ali diretamente, né? Mas o que acontece? O ar-condicionado ali é um local de quem está fazendo odontologia, de quem está estudando, né? Dos professores que têm que estar monitorando os alunos que estão aprendendo, infelizmente já com pessoas, e geralmente as pessoas que procuram têm uma renda bem mais abaixo para procurar esses lugares, correto? Mas eu entendo que é uma área só de limpeza dos materiais, não uma por exemplo, o público externo. Isso, o público externo não vai, mas o material que foi usado no interior da boca dessas pessoas do público externo vai para esse local justamente com essa finalidade. Aí que reside o perigo, né? Então, o que acontece?
que eu estava pensando no ar-condicionado é o seguinte: tem alguns aparelhos, só que eu não entendo nada da parte de odontologia, então não estou falando daí. Existem aparelhos que precisam ter o ar-condicionado ligado continuamente, né? Então, quem vai para a iniciação científica que está tendo acesso lá no núcleo de química, um daqueles laboratórios, ele está com menos contato com vocês, porque tem um aparelho lá que requer todo um cuidado, requer ar refrigerado, e eles decidiram que ali teria o menos contato de pessoas possível, né? Porque lá tem o HLP. E aí o que acontece? Então, sempre vai ter ar-condicionado por ali para manter o ambiente numa temperatura mais baixa, para manter a vida útil desse aparelho, tá? Então, tem vários aparelhos em laboratórios que requerem isso. Quando não é esse o caso, o ar-condicionado estaria ali para evitar muito intenso o desconforto de quem está fazendo o procedimento e o desconforto do paciente ali, concorda? Acabou o horário do expediente, o ar-condicionado então ele vai ser desligado até para ter menos gastos. E aí redução nas contas. E aí nesse caso eu já não sei se ali naquela sala de não. Se teriam equipamentos ali que precisariam de refrigeração para manter a temperatura mais baixa. Acho que não. Então, acho que tem uma pausa ali durante a noite desses equipamentos. Tá? Vamos dar sequência. Vamos lá. Agora eu quero um debate de vocês. Eu quero falar